Boa noite, meu querido, minha querida. Bem-vindo a esse momento de quinta-feira, onde nós podemos juntos entrar na presença de Deus, ouvir um pouco da sua palavra, ministrada aos nossos corações, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus no nosso viver, comunicando o seu amor, comunicando a sua boa nova para as nossas vidas ainda hoje. Eu tenho certeza que a palavra que nos aguarda em breve fará justamente isso, falará diretamente ao seu coração. Eu te adoro, eu me rendo a ti, me rendo a ti. Eu te espero, meu desejo é te ver, é só te ver. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Corações se prostram para adorar a ti, ó Deus. Em teu reino, vida nova achei. Por ti, ó Deus. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana. Vem habitar entre nós, pois tu és bem-vindo, Jesus. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana. Vem habitar entre nós, pois tu és bem-vindo, Jesus. Abre junto comigo a sua Bíblia em Salmo de número 42, ou acompanha na tela a leitura do começo desse Salmo, Salmo 42. O salmista escreve e ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Oh, que salmo maravilhoso este, que vai comunicando para nós, primeiro, esta certeza da presença de Deus, relembrando tempos que, ao ver do salmista, eram melhores, mas entendendo que Deus ainda se faz presente em meio ao desespero, à angústia e os dias incertos que tanto o salmista viveu, como também nós vivemos hoje. Nesse momento eu gostaria de colocar alguns assuntos na presença de Deus em oração. Eu convido a você, que você também apresente a tua alma e o teu coração, a tua vida no altar de Jesus. Derrama sobre ele aquilo que está te incomodando, te preocupando. Traga todos os seus pedidos e coloca nas mãos de Jesus neste momento.
Ó Pai Santo, nesta noite, nós entendemos que nós não temos força e nem capacidade de mudar circunstâncias que estão agora sendo vividas por cada um de nós. Algumas pessoas, Senhor, estão já com suas almas angustiadas, não tem mais por onde se segurar e estão à beira do desespero. Outras pessoas não estão vivenciando este grau de esgotamento, mas mesmo assim cada um de nós estamos experimentando sim as dificuldades destes dias. E eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa, cada família, cada alma que nesse momento se debruça na sua presença. Ó Pai, nós pedimos por fortalecimento emocional. As nossas emoções estão por um fio. Muitas vezes nós perdemos o controle emocional e respondemos mal, atiramos contra as pessoas usando palavras como adagas. Muitas vezes nos descontrolamos no nosso emocional e nós precisamos, Senhor, do Teu toque, da Tua presença. Eu peço, Senhor, que esteja nos dando uma sabedoria para saber como melhor administrar toda e qualquer situação do nosso viver. Até os momentos alegres, às vezes, Pai, nos falta parâmetros nesses dias para saber como viver. E eu peço, Senhor, por essa sabedoria. Não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do alto, que vem somente através da presença do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que enche a nossa mente, o nosso coração com a Tua visão, uma visão espiritual que vá nos norteando sobre o porquê de tantas coisas no mundo que nós estamos vivendo, na situação que enfrentamos. Eu peço, Senhor, que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar os Teus exércitos que nos rodeiam, que nos protegem e que estão ali lutando em prol de nós. Eu peço também que abra o nosso entendimento para que nós estejamos focados nas coisas certas, nas coisas que de fato são prioritárias, não as coisas passageiras. Estas são importantes, mas elas não são fundamentais. Eu peço também que esteja nos direcionando como Teu povo, como a Sua igreja, dando a nós, Senhor, o Teu coração para o propósito que Tens para a nossa igreja, a Igreja Batista do Cambuí. Use a nós como corpo, use a nós como membros individuais, como instrumentos em Tuas mãos, nos dando o entendimento do Teu propósito, o que nós devemos fazer hoje, por estes dias, neste período e nessa época, para que nós sejamos, Senhor, como instrumentos afiados e aguçados nas Tuas mãos. Eu peço por cada situação, então, Pai, venha ministrar aos nossos corações, e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a Ti. Dar-te mais que uma canção,
teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Olá, olá, joia de Cristo! É um prazer muito grande ter você conosco aqui na nossa Estação Esperança. Espero que você se sinta bem, sinta à vontade e também caminhe conosco neste breve tempo de reflexão. Há um trecho bíblico que vai servir de base para nosso bate-papo hoje. É o texto que conta a história de Ana. O registro é lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É um texto longo, são 28 versículos, então eu vou contar aqui resumidamente a história desta mulher. Uma mulher pode ser vista nesse primeiro momento da vida dela como uma mulher sofrida, ou pelo menos alguém que vinha acumulando decepção após decepção. Era uma mulher que desejava muito ser mãe. Isso é um desejo tão legítimo, né? Todos nós, quando nos casamos, desejamos ser pais. As mulheres, a maioria delas também deseja ser mãe, e era este o caso de Ana. Mas, ano após ano, quando eles iam até Siló para apresentar as suas ofertas de gratidão ao Senhor pelo ano, Ana se angustiava, se entristecia, porque o bebê não tinha ainda chegado. Nesse ponto da história que o texto nos traz, o marido de Ana, chamado Elcana, faz uma pergunta para ela: Ana, por que você chora tanto? Bom, na verdade, a angústia de Ana tinha chegado num patamar provavelmente nunca alcançado. É bastante possível que Elcana tenha visto a sua esposa tão amada por ele sofrer tanto e, quem sabe, até mesmo tivesse ficado surpreso, entristecido ou desejoso de saber exatamente o que estava acontecendo com ela. Mas o nível de angústia dela era tamanho que ela foi ao templo e ela estava chorando muito. E o sacerdote Eli, observando de longe, chegou para ela e disse: olha, não faz bem você ficar bêbada dentro do templo. E ela então disse para aquele homem, o sacerdote, o homem de Deus: eu não estou bêbada, eu não tomei nada que me deixasse dessa maneira. Na verdade, eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu sou uma mulher triste. Eu sou uma mulher que tem um coração, está vivendo pelo menos um tempo
de coração muito pesado. Nós voltaremos a essa história, mas eu gostaria de criar aqui com você um foco sobre a história de Ana e pensar sobre a questão da exaustão emocional. O que nós estamos falando? Daquele cansaço das emoções que chegam a um limite, chegam a um patamar que nos deixam completamente perplexos. É comum que nessa circunstância, nesse momento, as pessoas não saibam muito como agir. E aqui eu quero fazer uma declaração importante. A exaustão emocional é uma realidade perigosa e merece o devido cuidado. Você talvez me pergunte, tem direito de fazer isso, o que exatamente é esta exaustão emocional? Assim como o nosso corpo, a nossa alma também se cansa. Nossa alma também alcança níveis de estafa, de esgotamento, de transbordamento de frustrações e de acúmulos de dores que são internas, são aquelas experiências amargas da vida. E isso acontece quando você tem diversos vetores ou diversos níveis de pressão sobre a sua estrutura psicoemocional. Acredito que todos nós já passamos por situações semelhantes, cada um com a sua história, cada um no seu momento, mas provavelmente não está muito distante de cada um de nós a realidade de Ana, vivendo um momento em que talvez ela pudesse dizer algo do tipo: eu não aguento mais, não sei o que fazer. Mas me permita falar um pouquinho sobre esses níveis de transbordamento. Inclusive isso tem um nome, hoje se chama síndrome da fadiga emocional. Vamos dizer que essa síndrome é prima, bem próxima da síndrome de burnout, que é um estresse mais associado ao trabalho, à dinâmica da vida profissional. Pois bem, mas a síndrome da fadiga emocional, ela tem ali alguns níveis e vale a pena a gente observar. O primeiro deles, um nível de tristeza. Nós estamos falando aí de algo muito mais frequente na vida de todos nós. Todos nós nos entristecemos em algum momento. Quase sempre estas são frustrações circunstanciais. Você se aborrece, se entristece, e isso acontece, às vezes, mais de uma vez, diversas vezes no dia. Essas tristezas podem ser desde as menores até as maiores, mas ainda estão na categoria aborrecimentos e tristezas cotidianas. Há um segundo nível, que é o nível das frustrações angustiantes. Quase sempre, essas frustrações estão associadas ao medo ou à culpa. Esses dois sentimentos nos acompanham de perto, falando aqui do coração humano. É muito comum que nós experimentemos o medo e há uma realidade que faz parte do medo, uma versão, digamos assim, que é muito comum para todos nós, chamado ansiedade. A diferença entre os dois é o estímulo. Enquanto o medo é um estímulo real, a ansiedade é um estímulo imaginário. Então, nós vivemos neste tempo, numa escala global, este medo da morte, o medo de tantas experiências negativas, não só morte física, mas morte em vários aspectos. Temos visto pessoas sofrerem muito, e muitas vezes esse sofrimento chega à nossa própria vida, com perdas importantes, perdas variadas, e a nossa mente vai lá na frente buscar outros medos em potencial, e muitas vezes sofremos com isso. O sentimento de culpa também, porque ele nos leva para o passado e nos faz pensar daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, e que em alguma medida está ligado ao que nós estamos enfrentando hoje. Então, aqui falamos num segundo nível. Mas há um terceiro nível, que é o aumento do estado de angústia. Aqui as angústias ganham mais forma, e elas
quase sempre tem o poder de nos paralisar. Este é um nível que merece muito a nossa atenção, porque ele vem carregado de muitos outros sintomas. Por exemplo, quando a gente chega neste patamar, e eu me permito pensar que nós estamos falando de questões mais profundas da alma, né? Então vamos dizer que esse terceiro nível é o terceiro subsolo lá da nossa alma. Então nele, o que nós temos? Nós temos questões de natureza fisiológica. Por exemplo, é nesse nível que o nosso sono se altera. Às vezes você dorme muito, ou pelo menos tem um desejo, né, de dormir muito, ou o sono desaparece, a insônia parece nos dominar, o apetite também se descontrola, vai lá para cima ou vai lá para baixo, a libido também, os relacionamentos afetivos ficam comprometidos, e uma série de outros aspectos, a memória, né, que mexem com o nosso corpo. E aqui estamos falando das somatizações que estão associadas a esse terceiro nível, quando as angústias aumentam significativamente. Mas você tem outros elementos. As relações sociais ficam comprometidas, quase sempre a pessoa fica mais retraída, menos desejo de ter contato pessoal, as suas motivações também desaparecem, às vezes até prazeres comuns, né? Algumas coisas que são satisfatórias simplesmente desaparecem. E uma série de outras questões como dores, né? Dor de cabeça, dor de estômago, aquelas questões ou aquelas dores que estão aparecendo sempre e nem em outros momentos elas não viriam. Agora, há um quarto nível que vale a pena destacarmos, que é o nível das desordens psicológicas. Se a gente pensar na nossa psique como uma casa, é como se ela tivesse realmente muito bagunçada. E aí você tem o aparecimento de transtornos diversos. Eu vou citar um, por exemplo, transtorno de humor, né? E dentro desses transtornos de humor, você tem o transtorno depressivo, o transtorno mesmo de ansiedade, você tem nesse pacote aí a chamada síndrome do pânico, você tem outros transtornos também que a gente não vai mencionar aqui agora, mas eles estão todos dentro desta gaveta dos transtornos de humor. E claro, lá no quinto subsolo, você tem desordens de natureza psíquica. Portanto, voltando para a história de Ana, não é difícil a gente reconhecer que Ana vivia um momento de transbordamento emocional. Talvez não seja exagero nós dizermos que Ana vivia um tempo de exaustão, de cansaço, de esgotamento emocional. Quem sabe ela pudesse dizer alguma coisa parecida com: para mim chega, eu não aguento mais, como eu me sinto cansada por dentro. Mas eu quero avançar fazendo mais uma declaração importante. Deixe-me recapitular a nossa primeira declaração. A exaustão emocional é uma realidade perigosa e merece a devida atenção. Mas eu tenho uma segunda, que é a seguinte: a esperança é uma realidade transformadora e merece a devida prioridade. Voltando à história de Ana, houve um diálogo entre ela e o sacerdote Eli. Depois que ela falou da sua dor, falou do seu cansaço, da sua exaustão, ele a ouviu e em seguida disse: que o Senhor conceda a você aquilo que você tanto pede. Aquela palavra caiu no coração de Ana. Eu posso imaginar que foi como uma água fresca, gostosa, numa terra quente, numa terra que tem fumacinha de tão quente que está. E aquela água deliciosa caiu na sua alma e veio ali em forma de esperança. Novos cenários se formaram no seu coração e na nossa mente. Diz o texto bíblico que logo depois que esta palavra chegou ao seu coração, Ana então se levantou e diz que o seu rosto já não era mais triste.
Uma outra versão, na NVI, diz que o seu semblante já não estava mais abatido. Esperança é algo que todos nós desejamos. Ninguém pode viver sem esperança. Mas, afinal de contas, o que é esperança mesmo? Acho que vale a pena criarmos aqui uma metáfora para pensar na ideia básica da esperança, no conceito fundamental de esperança. Eu me permito fazer a seguinte digressão e entender que esperança é uma prévia do perfume da flor que vai desabrochar amanhã. Já aconteceu com você de estar num shopping, estar num lugar, de repente uma pessoa que está ali vendendo perfume, tirar uma tira, ela tem na verdade várias tiras com um determinado perfume que ela está oferecendo e diz: olha, senhor, por favor, olha, senhora, tá aí, você dá aquela... Você não tem o vaso de perfume ainda nas mãos. Aliás, essa é a ideia, né? De que você se encante por aquele perfume e compre. Mas aquele aroma vem como uma prévia, que você diz: nossa, que perfume gostoso, né? Muitas vezes, né? E quando ele de fato é para o seu gosto pessoal. Esperança é isso. Esperança é este aroma daquela flor que está quase pronta, mas quando alvorecer, ela vai ter desabrochado e vai exalar um perfume que vai nos fazer bem. Ao contrário da ansiedade, não é? Que é a imaginação dos maus odores, a gente pode falar dessa forma, dos problemas, das dificuldades, os vales difíceis que enfrentaremos amanhã. Uma vez um pai me contou uma história que ficou gravada na minha memória. Ele disse que viajava muito e, em determinado momento da vida dele, ele precisou ficar algumas semanas numa outra cidade. E quando ele veio para São Paulo, a sua esposa, claro, ela sabia, ele disse: olha, tal dia, tal hora, no voo tal, eu vou chegar. E a esposa, então, e o seu filho pequeno, de 3, 4 anos, foram esperá-lo no aeroporto. E quando ele vinha de longe, ainda, o seu filho pequeno conseguiu ali quebrar o protocolo, né? Porque geralmente fica uma pessoa ali, um segurança, para evitar que os que estão de fora entrem, né, na sala de desembarque. Mas ele era pequenininho e conseguiu furar o bloqueio e foi correndo na direção do pai e deu aquele abraço gostoso, apertado no pai que ele estava esperando com tanta ansiedade. Precisamos nos lembrar que a esperança é algo que vem do futuro na nossa direção. A pessoa que está desesperançada, ela olha para o futuro e não vê mais nada que o anime, que o estimule. Talvez, num dado momento, era isso que estava acontecendo com Ana. Ela olhava para o futuro e dizia: não, o futuro vai ser como o meu passado. Até que aquela palavra caiu no seu coração e modificou a sua maneira de encarar o futuro. Portanto, a partir daquela palavra, vinha algo na sua direção que ela recebeu. Talvez valha a pena dizer que ela correu até aquela palavra que veio do homem de Deus e recebeu aquela palavra, abraçou aquela palavra na sua vida. Mas o fato é que essa verdade que vem na nossa direção, que é a esperança, ela pede espaço na nossa vida. Você pode me perguntar agora: como assim a esperança pede espaço na minha vida? Eu vou dizer, é como se ela estivesse pedindo licença, dizendo: Kleber, abre um espacinho aí para eu poder entrar e fazer diferença na sua vida. A esperança, queridos e queridas, requer novas rotas de pensamento. A pessoa que está carente de esperança, ela pensa de maneira cíclica. Ela pensa sempre as mesmas coisas, quase sempre algo do tipo: não vai dar certo. Eu já tentei, não adianta mais mudar.
Mas a esperança verdadeira, quando ela vem na nossa direção, ela pede novas rotas de pensamento, de ideias, de conceitos. O apóstolo Paulo, quando fala lá em Filipenses 4 sobre ansiedade, ele faz em seguida uma recomendação dizendo aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Ele tem uma listinha ali com 9 características, diz: pense naquilo que é digno, pense naquilo que é certo, pense naquilo que é justo. É preciso sim que nós reprogramemos a nossa maneira de pensar. O pensamento precisa ser renovado. A esperança nasce no jardim da renovação. E se eu estou sempre pensando de uma forma, e eu gostaria de sair deste atoleiro, vamos dizer assim, eu preciso pensar diferente a partir deste momento em que a esperança surge no cenário da minha vida. Mas a esperança também requer novos focos de satisfação. Eu posso imaginar a volta de Ana para sua casa, depois de terem ido ao templo, como ela tantas vezes fez, mas provavelmente nas vezes anteriores ela voltava com um coração ainda entristecido. Desta vez não, desta vez o seu coração, quero imaginar, voltou pensando nas questões que ela precisava providenciar. Ana tinha recebido uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero imaginar que ela voltou pensando nisso, dizendo: poxa, quando o nenê chegar eu quero ter o quartinho pronto. Quando o nenê chegar eu preciso que o enxoval dele esteja pronto. Quando o nenê chegar e ela então, olha, eu vou chamar lá aquela pessoa e vou organizar a minha sala para ficar mais adequada para o nenê, e etc. Ela começou então a buscar no seu próprio coração novos focos de prazer. Eu não sei se você vive um momento agora de tristeza, talvez tenha perdido alguém muito querido e especial. Talvez tenha perdido seu trabalho. Talvez tenha perdido outras coisas importantes na sua vida, ou quem sabe não tenha sido perdas, mas há uma sobreposição de frustrações e dificuldades que tem machucado o seu coração, e você está vivendo aquele momento de Ana dizendo: eu não aguento mais. No menu de prazeres que Deus coloca diante de nós, há muitas outras satisfações que Ele tem para nos entregar, desde pequenas até grandiosas. Eu me lembro do meu pai dizer que quando a mãe dele faleceu, ele tinha só 17 anos. 17 anos. Ele dizia: quando minha mãe faleceu, eu pensava, nunca mais eu vou sorrir na minha vida. Há poucos meses chegou a vez do meu pai partir. É 1º de janeiro de 2021. Meu coração experimentou tanta dor, tanta tristeza. E eu me lembrei desta frase dele e pensei: poxa vida, num momento de dor como esse, é fácil pensarmos, é relativamente natural pensarmos que nunca mais eu vou ter um sorriso, porque parece que a dor é insuperável. É claro que isso não é verdade. Apesar da saudade, tantas vezes eu tenho sorrido, o que não tira a minha saudade, a experiência difícil que ainda tenho, com a qual tenho lutado por ter perdido alguém, ou por alguém. Não vamos dizer que perdemos, porque sabemos aonde ele está, mas por ter partido alguém que tanto amo. Mas também a esperança pede licença, pede espaço para novas âncoras de comprometimento. Quando nós nos comprometemos com algo na nossa vida, as nossas energias, as nossas motivações são canalizadas para isso. Elas passam a focalizar aquele novo propósito de vida, e isso busca na nossa alma, encontra na nossa alma, como se fosse um veio de água, novas motivações, novas forças
que nos levam, a palavra motivação, né? Novas ações que vão em busca daqueles novos motivos. E a esperança tem este poder de produzir também novas âncoras que vão nos levar a nos comprometermos com algo que vem na nossa direção. Esperança é como um imã que nos atrai para este futuro de novas realizações e novas conquistas. Mas aqui é uma pergunta importante que precisa ser feita. Existe esperança falsa? Sim, claro que existe. Muitas vezes, nós seres humanos temos tanta facilidade de colocar a nossa esperança em pessoas, colocarmos a nossa esperança em circunstâncias, colocarmos a nossa esperança naquilo que nós mesmos imaginamos que seria o melhor. Mas quando essas esperanças se esvaem, quando essas esperanças se perdem, nós nos sentimos ainda mais frustrados. Não foi este o caso de Ana. E não é este o caso de todas as pessoas que encontram esperança ou que são encontradas por ela no lugar certo. E o lugar certo, a fonte certa, de onde sempre vem a melhor esperança, a esperança verdadeira é o Senhor. Quero ler para você um trecho da palavra de Deus, Isaías 40, a partir do verso 29, que diz assim: Ele, se referindo ao Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que Deus propõe para você e para mim, neste momento, é uma renovação de esperança. E a esperança é uma realidade transformadora. Você diz, não, mas é isso que eu quero, eu estou precisando muito de esperança. Ela vem para você, neste momento, como se viesse numa bandeja, diretamente do céu, dizendo, prove, experimente. Mas como acontece quando alguém nos serve algo numa bandeja, é preciso que nós tenhamos esse movimento de pegar aquilo que está sendo oferecido, né? Então há um pequeno movimento que é muito menor de quem preparou, muito menor de quem trouxe, mas há um movimento que nos cabe, que é o de pegar este oferecimento, às vezes é uma bebida, às vezes é algo para se comer, mas você precisa fazer algum movimento para pegar aquilo e ingerir, saborear, experimentar. E nós também precisamos fazer isso com a esperança. Há um movimento que é nosso. Sabe o que isso significa? Que Deus trabalha conosco em parcerias. Ele produz, Ele cria, Ele nos dá, por meio da sua graça, mas também num movimento de confiança, num movimento de cooperação. Nós precisamos, então, tomar aquilo que Ele nos oferece e dizer, eu recebo, eu quero, eu experimento isso para a minha vida. Ana fez isso. Ana fez isso. E você também pode fazer. Eu também posso fazer neste momento. De maneira que eu saio daquela posição de controle. Muitas vezes a exaustão emocional vem quando eu olho para a minha própria vida, para as circunstâncias nas quais eu estou inserido, para os meus cenários, e digo, eu não consigo mais, eu não vou mais fazer, não vou mais tentar. Ou seja, eu, teoricamente, estou no comando, pelo menos eu acho que estou. Quando eu abandono isso e me coloco nesse cenário de esperança, eu então compreendo que Deus é o meu agente, Deus é o protagonista da minha vida, Ele é a fonte de tudo que eu preciso. E, portanto, a minha posição não é mais de controlador, mas sim de cooperador. E eu coopero com Deus, crendo nele e experimentando aquilo que Ele me oferece. A esperança pura,
cristalina, que tem um perfume que me transporta para amanhã. E todas as vitórias que no amanhã o Senhor já reservou para a minha vida. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: abrace a esperança, corra na direção dela e permita que ela modifique, inunde o seu coração, transforme o seu coração e a sua mente. Eu às vezes me permito pensar numa grande quantidade de água, como se eu estivesse debaixo de uma cachoeira e que leva do meu corpo toda a impureza, toda a sujeira. Deixe que esta cachoeira de graça inunde o seu coração e a sua mente e também leve para longe todos os danos, as decepções, as frustrações que a exaustão emocional produz no nosso coração, a ponto de deixá-lo completamente cansado. Esperança é renovação, e que esta seja a palavra da sua vida neste momento. Deixe que a esperança renove você. Que Deus te abençoe. Pastor Kleber, muito obrigado por as suas palavras, não apenas sábias, mas palavras que vieram do Senhor e que encheram os nossos corações. Sim, nós não aguentamos mais, e sim, nós estamos cansados emocionalmente, e as suas palavras vieram bem de encontro à necessidade dos nossos corações. Eu quero convidar a cada um que esteja voltando no domingo, nos 2 horários do nosso culto. Nós temos o primeiro horário às 9 horas da manhã e o segundo horário às 19 horas. São cultos diferentes e você que está nos assistindo é o nosso convidado para voltar, para celebrar junto conosco a Jesus Cristo naqueles 2 horários no domingo. E agora nós temos a sala Zoom, logo após a música que é a nossa música final. Durante aquele período você pode estar acionando o link que agora está aparecendo na sua tela. Você poderá então entrar para um tempo de um bate-papo e um momento de oração. O pastor Kleber já está lhes aguardando ao entrar para você poder estar interagindo com ele e outras pessoas. Que seja um tempo de refrigério para a sua alma, estar junto, compartilhar e orar. Que Deus abençoe, não apenas esse momento, mas o restante desta semana na presença do Senhor.